Quero saudar os amados irmãos do Face com a paz do Senhor. Quero saudar os também que são visitantes, que acompanham nossas lives, nossos vídeos, nosso trabalho. Eu quero estar trazendo aqui uma explicação a respeito do principal gestor do universo. Quero falar de política. Onde se originou ela? Da onde veio? Veio dos homens? Veio do diabo? Veio dos demônios? Veio dos ignorantes? A política se originou no Senhor, como principal governante do universo. Política nada mais a arte do que governar. E quem é que governa tanto? Quem é que rege tanto o universo como o nosso Deus? Nosso Deus é o legislador, criador e Senhor. Criou os anjos com tanta sabedoria, com tanta capacidade e inteligência, como uma provisão da sua sabedoria e unção. Eles foram criados como labaredas de fogo e trabalham sem parar, de dia e de noite. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor do que os temem e os livra, como cumprimento da gestão deles na nossa vida, que foi estabelecido pelo nosso Deus. Nosso Deus foi quem executou o tempo de vida de cada um de nós, e eles nos guarda cumprindo as leis oral do Senhor, porque o Senhor chama eles, conversa com eles, orienta eles, passa as leis para eles e eles cumprem, como uma labareda de fogo, como uma tocha viva caída do céu, como Satanás, por exemplo, que já governou, já regeu com anjos, mas que hoje são caídos. Eles têm o seu governo. Lúcifer é o chefe, os demônios acompanham Lúcifer, mas são governos caídos, como tantos governos que nós vemos nos quatro cantos da terra, que deixa na miséria os pobres, os favelados, os famintos, nada fazem, mas tem governos sérios. O principal governo sério é o do nosso Deus, que levanta homens tementes, homens coerentes, com os conselhos divinos, com as diretrizes do Espírito Santo, como a Bíblia, que já foi a principal constituição da terra. Você sabia disso, meu querido e minha querida? Israel já foi governado pela Bíblia. E quando Israel vivia ensinado, governado e orientado com os conselhos do Senhor pela Bíblia, a nação prosperava. Era rica, vivia abundância de gozo, de vida, e se deliciavam no mel e no leite. Quando eles partiam para o lado da idolatria, da promiscuidade e de tudo quanto é peste perniciosa, eles sucumbiam, porque Deus não pode ser com uma constituição que está dilacerada, que está cheia de peste perniciosa, como a Constituição brasileira, como a Constituição mundial, que governam a terra. A Bíblia não mais governa a terra. A terra é governada por homens ímpios, por livros ímpios, por ensinamentos malignos, como, por exemplo, a aprovação do aborto, do homossexualismo, da união homoafetiva e de tantas outras uniões deploráveis que conflitam com os ensinamentos da palavra do Senhor, que deveria ser a principal constituição da terra, mas que é a constituição da igreja do Senhor, da congregação do Senhor, sem denominação na terra. Nós somos guiados, orientados, aconselhados e doutrinados pela Bíblia. Nós temos a nossa Constituição, obedecemos a Constituição do homem, dos políticos, mas acima da Constituição humana está a Bíblia, está a palavra de Deus. Como Pedro disse, eu disse isso numa outra live, disse isso no outro trabalho que fiz, que ele, diante do Sinédrio, disse: primeiro importa obedecer a Deus e depois os homens. Nós devemos favores aos homens, sim, desde que não conflitem com o ensinamento da palavra do Senhor, com os conselhos e as diretrizes divinas. Do contrário, nós temos que ficar com a nossa Constituição, do qual o cabeça é Jesus Cristo, porque a Bíblia fala que ele é o cabeça da igreja. Mas nós temos leis no mar, os peixes com suas características, cada turma, cada grupo, cada raça governam a si próprio, tem sua mãe, tem seu pai. Nós vemos, por exemplo,
os tubarões, as baleias, os grandes peixes, os pequenos peixes, cada um tem um pai, cada um tem uma mãe. E ele se autogoverna, porque tem uma diretriz no coração de cada um, para que possam saber fazer exatamente aquilo que cada um aprove fazer, como os homens, que são guiados por constituições mundanas. Você sabia disso? A constituição da Terra, ela, na sua grande parte, é mundana, ou são mundanas, porque tem várias, cada nação tem a sua, cada tribo tem a sua, cada grupo tem a sua, e a gente fica se perguntando, e a do Senhor? E as leis do Senhor? E as leis que foram colocadas dentro do seu coração e da sua mente, quando nós, de antemão, já sabemos que não é para matar, que não é para roubar, que não é para adulterar, que não é para fornicar, que não é para causar males à vida alheia, mas causamos. Por quê? Porque a Constituição libera tudo. Na maioria das vezes, tem até artigos lá que diz que não pode isso e não pode aquilo. Mas na prática você vê isso? Você não vê. Você vê o juiz sendo comprado, as autoridades sendo compradas, a corrupção generalizada nas 4 partes da terra, daí o assombro da praga, da peste perniciosa que assola as famílias, assola os casais, assola os adolescentes, assola as crianças, assola as autoridades que nada sabem, nada podem fazer, como os médicos, por exemplo, que se acham autocapazes, mas aonde que está a força deles agora? Com todo o respeito, porque cuidam da humanidade, mas não cuidam tão bem como cuida a Constituição da Bíblia Sagrada, que diz que aquele que buscar o Senhor, Deus tem o poder de remover a enfermidade. E é verdade que muitas vezes o justo morre de doença, mas são propósitos do Senhor, não é a regra. São especificações que foram estabelecidas pela soberania do eterno Criador e Senhor, que é o nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo, cujo cabeça é Ele próprio. E repetindo que cada um de nós temos o nosso governo, temos o nosso conselho, temos o nosso ensinamento, que é a palavra, respeitando a Constituição humana, desde que não conflita com a Bíblia Sagrada. Que Deus possa te abençoar, Deus possa te guardar, que a paz de Deus possa entrar no seu coração, que você possa entender um pouco mais de política, para você não estar criticando homens de Deus e mulheres de Deus, que por chamados e decretos divinos, vem a política para governar, que é a arte de administrar, é como qualquer outro serviço. Qual trabalho nesse mundo que não tem gente malévola? Qual setor da sociedade que não tem gente que rouba, que mata, que fere, que agride, que causa males? Lá também tem, porque foram escolhidos por erros nossos, por erros humanos, e muitas vezes nós não sabemos qual é a pessoa certa, qual é a pessoa idônea, mas eu quero vos dizer que ainda há homens capazes, ainda há homens crentes, fiéis e fervorosos, e que deseja ver essa nação no mais alto pedestal das demais nações, porque o nosso Deus escolheu o Brasil para ser uma labareda de fogo para os 4 cantos da terra, com homens tementes, mulheres tementes, e lá está o Marcos, lá está o Bolsonaro. Por mais que você não me compreenda, ele é um instrumento divino e de peso para abater o aborto, para abater o avanço do homossexualismo e da promiscuidade na nossa nação, porque ele é a favor da família, ele é a favor dos valores cristãos e a favor da Igreja do Senhor. Ainda que não tenha o pleno conhecimento, repito, já disse isso várias vezes, da Bíblia e do nosso Senhor, mas tem uma companheira ama que está ao seu lado sempre falando de Cristo e sempre falando da sua própria palavra. E qual o governo que não frequentou tanta igreja como ele? Qual o governo que se ajoelhou diante do Senhor, diante de todos, orou fervorosamente pedindo a graça e a bênção do Senhor? E quero te dizer, meu querido e minha querida, que vem tempo aí de paz e prosperidade, e eu não estou falando do meu sentimento. Eu falo o que Deus fala comigo. Eu revelo o que Deus revela para mim. Aguarde e me cobre, porque esse trabalho vai ficar na internet, tá? Então, em pouco tempo,
todos que estão me assistindo verão uma mudança radical na nossa nação, porque Bolsonaro é um instrumento divino para as famílias, um instrumento de peso para os maus. Então ande no caminho do bem, ande com Cristo, ande com a principal constituição, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus da nossa vida, Deus da provisão, o que se autoconsumou na cruz do Calvário, derramou seu sangue para perdoar todos os nossos pecados. E se a gente pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, o próprio Jesus Cristo, e ele é o próprio Senhor. Entendes isso? Não? Na glória nós vamos entender, porque Cristo é o próprio Deus. Cristo é o próprio cabeça, o nosso capitão e general. Que Deus possa te abençoar. Um grande abraço e fique na paz do Senhor. Abraços.